pessoal, esse é mais um programa Direito em Cena e hoje eu tenho a honra aqui de receber mais um convidado. Eu estou falando do doutor Alexandre Camboim, que veio conversar aqui conosco sobre todo o seu conhecimento jurídico dentro do direito do consumidor, bem como ações específicas dentro do direito do consumidor. Então você fique atento aí, porque o nosso papo está muito bacana e super interessante. Eu converso a partir de agora com o doutor Alex Camboim. Doutor Alex, seja muito bem-vindo. Trato por Alex por já ter um conhecimento, mas o nome do doutor é doutor Alexandre Camboim, mas Alex é uma forma carinhosa que nós o tratamos sempre que encontramos no fórum, sempre que encontramos na rua, porque é uma pessoa muito gente boa mesmo. E eu falo isso de coração e não poderia faltar o convite para fazer presente aqui no nosso programa Direito em Cena, que nós sempre trazemos um advogado, um profissional da área, para trazer esclarecimentos para toda a população de uma forma bem simples, um diálogo bem tranquilo. E desde já agradeço a sua presença aqui, porque foi um dos nomes também indicados pela nossa produção. Então, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade e quantas vezes quiser e precisar, estou à disposição. Muito bom. Doutor Alexandre, existe no Código de Defesa do Consumidor o artigo 51. Pouca gente sabe, mas na área jurídica muitos sabem, que esse é o artigo que diz lá que algumas cláusulas do contrato podem ser rechaçadas, cláusulas abusivas. Isso ainda acontece muito, já que o nosso Código de Defesa do Consumidor já não é tão novo, já vem desde 1990. Isso ainda acontece muito nos contratos? Olha, doutor Jonas, na verdade tem havido uma mudança nos contratos eu acredito que desde 2011, 2012, os contratos vêm mudando, inclusive para se adaptar às normas e para se adaptar aos novos julgamentos, às novas decisões. De início, tinha muito, e eu acredito que ano de 2011, 2012, foi onde houve o apogeu maior dessas ações, que solicitava revisão, porque realmente tinha muitas taxas e se tratava também dos juros que eram considerados abusivos. De forma abusiva, né? De forma abusiva. Só que esse quadro vem mudando, né? Primeiramente com relação às taxas, teve uma demanda muito grande, as conhecidas TAC-TEC, né? As ações que eram interpostas perante o juizado especial, e se pleiteava a devolução de taxas que eram consideradas ilegais e eram pagas e que inflacionava o contrato de uma forma geral. Então, houve muitas demandas e chegou até o STJ, né, e o STJ, mais uma vez, decidiu no sentido de que essas taxas realmente eram ilegais, principalmente a partir de 2008, deixando apenas a tarifa de abertura de crédito era ilegal, deixando apenas a taxa de cadastro, a tarifa de cadastro. Essa é a única tarifa hoje que é autorizada. Permissiva, né? Permissiva. Então, a tarifa de cadastro quer dizer que primeira vez que eu vou contratar com aquele banco, ele pode me cobrar isso. Pode cobrar. Mas de uma segunda vez, por exemplo, de um segundo financiamento, não, aí já não poderia mais cobrar. Essa tarifa de cadastro é realmente a tarifa inicial e ela é justificada pela investigação do crédito daquela pessoa que está financiando. Então justifica-se apenas na abertura do contrato, né? Da abertura, ou seja, conta poupança, ou conta corrente, ou contrato de financiamento. Que vai variar de banco para banco esse valor cobrado, né? Inclusive, essa tarifa de cadastro, de início, ela variava em torno de 200, 250, 300, até 350. Quando aconteceu as outras tarifas, como serviço terceiro, isenção de gravame, a tarifa de emissão de carnê, e dentre outras, quando elas passaram a ser ilegais, os bancos começaram a aumentar a taxa de abertura, essa taxa de cadastro, essa tarifa do cadastro. Hoje elas estão variando em torno de R$900, chegam até R$1.000. Então, para quem vai contratar agora pela primeira vez com um banco,
Vai estar um financiamento de um carro, por exemplo. A primeira vez você vai contratar com um banco X, ele pode lhe cobrar essa taxa para abrir o seu cadastro, né? Digamos assim. Pode. Agora, vamos partir do princípio do seguinte: se essa tarifa realmente estiver muito abusiva em relação a outros bancos, em relação ao que os outros bancos estão cobrando, isso pode ensejar uma revisão, né? Justamente porque essa cláusula vai estar abusiva, vai estar contrariando o código, porque ela vai estar discrepante com relação ao que está sendo cobrado pelos outros bancos. Até porque pelo entendimento do STJ, tem que ter a prática usual do mercado, né? O que o mercado está usando em relação a juros, em relação a taxas, porque não pode ficar muito distante, né? Exatamente. E na decisão do STJ, que autorizou a tarifa de cadastro, ele faz exatamente essa observação, né? Que ela é autorizada salvo se comprovar que ela é ilegal ou está sendo realmente abusiva. E com relação a revisional de contratos de financiamento, seja ele de empréstimo consignado, seja ele de contrato de financiamento de veículos, até de máquinas, né? Vemos aí que em várias indústrias compram seu maquinário, suas máquinas, porém financiam junto aos bancos, perante aos bancos, em várias parcelas. Atualmente tem uma quantidade de parcelas que não pode exceder. Por exemplo, a gente vê aí 80 parcelas, 40 parcelas, 50 parcelas, 36, 48, 56, 52, 72. Existe um teto para a quantidade de parcelas ou isso fica a critério de cada banco ou a quem vai financiar? Olha, doutor Jonas, na verdade não existe um teto. Realmente ficaria a critério dos bancos. Os bancos não praticam um prazo muito extenso, porque isso vai trazer muito juro e com certeza o consumidor não vai aceitar. Verdade. Porque vai ficar um prazo longo. Então, geralmente, financiamento de veículo, por exemplo, ele varia de 36 meses, né, a partir de 24, mas o normal de 36 até 72. É o que a gente tem visto, né? É o usual. Agora, com relação à taxa de juros, desde o início, que isso foi uma questão meio polêmica. De início, as revisões queriam que obedecesse o decreto, que eu sou péssimo de número, não decoro todos, o decreto 22.363, ele determinava que as taxas de juros, ele limitava as taxas de juros. Mas já em decisão posterior foi dito que os bancos, as instituições financeiras não tinham que seguir essa determinação. Elas eram livres para estipular a taxa de juros que quisesse, desde que não destoasse da taxa média de mercado. Da taxa usual. Da taxa usual. Então, isso ficou uma questão decidida. Com relação à revisão em si, o que a gente pleiteava, principalmente o que os advogados pleiteavam, era principalmente a acumulação de juros. Então, a gente não falava mais da taxa, já que não existia limitação. A gente falava da acumulação, da capitalização de juros. No sistema de amortização, eles usam ainda uma tabela que chama tabela Price. E essa tabela, ela capitaliza juros. Se você pegar essa tabela e usar um outro sistema de amortização, como o saque... No caso, captar juros seria... Era como se fosse cobrar juro do juro. Juro do juro, juro composto. Que a gente chamaria anatocismo, né? Exatamente. Então seria cobrar juro do juro, que é verdade. Lesa totalmente até então o era verdade, lesaria o consumidor. Até então, já tem decisão atual que permite essa capitalização. Veio permitir. Por isso que eu disse que mudou muito as ações de revisão de financiamento. Desde o início dessa época até hoje, muita coisa mudou. E uma das coisas que mudou foi justamente essa permissão. Então, só quem podia capitalizar juro era título de crédito pignoratício, hipotecário pignoratício e rural. E hoje não, porque existia lei que determinava que elas podiam capitalizar. As outras não podiam capitalizar juro em período inferior a um ano. Só podia capitalizar se fosse anual. Inferior não podia. E era justamente com essa tese que a gente entrava com a revisional. Pedindo um afastamento da tabela Price, a utilização de outra tabela, como a SAC ou a Gauss,
que era um sistema linear, que não havia acumulação de juros. Que não há essa acumulação. E que, dessa forma, traria um benefício muito grande para o consumidor. Era uma diferença realmente considerável. Então, a partir do momento que se afastasse a tabela price e se aplicasse outra tabela, realmente tinha uma diferença considerável que beneficiava o consumidor. E de 2011, 2012 e isso realmente 2013, essas ações até então, até 2014, elas foram procedentes. No caso, qual seria a documentação necessária? Às vezes, para quem está em casa assistindo, não sabe qual seria a documentação necessária que eu preciso para revisionar um contrato, para revisar aquele contrato. O que é que eu preciso levar para o advogado, para o profissional da área? De início, e o principal é o próprio contrato, né, que já é um empecilho que o consumidor enfrenta, porque geralmente no ato do financiamento ele não recebe a cópia do contrato dele. Então já é o primeiro empecilho. Então o contrato, dentre os documentos pessoais, e os escritórios fazem laudos, né, e apresentam um laudo aplicando uma outra tabela e vendo a diferença que o consumidor realmente teria direito. Então você, consumidor, tem que estar sempre atento. Doutor Alexandre, muito obrigado. Queria ter mais tempo para discutirmos esse assunto, porque é um assunto polêmico, rico demais, né? Dá muito pano para as mangas. E então é isso. Se você tem um contrato, se você acha que está pagando um juro excessivo, procure um advogado, procure um profissional. Doutor Alex, muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa o seu contato aí, que alguém quiser Tudo entrar bem. em contato. Muito obrigado. Meu contato, meu telefone é o 83-98620-0740. Nosso escritório fica localizado na Rua do Cristo Rei, vizinho à Casa do Bispo. E estou lá à disposição dos consumidores e à sua disposição também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Satisfação imensa ter aceitado o nosso convite. Esse foi mais um programa Direito em Cena. Lembre-se sempre, fé na vida, fé em Deus e que Deus abençoe a todos nós.